Boa noite, você ligado ao canal Eu Amo Epidemiologia. O tema de hoje é a história natural das doenças, que é o conjunto de processos interativos de progressão ininterrupta de uma doença em um indivíduo, desde o momento da exposição aos agentes causais até a sua recuperação ou morte. E para entendê-lo, vamos falar do processo saúde-doença. A saúde é o bem-estar, é a plenitude, a harmonia, o equilíbrio dos processos mentais, físicos e biológicos, bem como seu bem-estar social e condições de vida e moradia. A doença é o desequilíbrio de algum desses aspectos, um desequilíbrio que o corpo não consegue restabelecer sozinho. Muitas vezes, estabelecer o ponto específico onde esta balança saúde e doença começou a se desequilibrar é muito difícil. Para facilitar este entendimento, a história natural das doenças foi dividida em dois períodos, o período pré-patogênico e o período patogênico. O período pré-patogênico engloba o período de susceptibilidade, que está relacionado às condições gerais do indivíduo e do ambiente em que ele está inserido. Neste período, nós podemos trabalhar com a promoção em saúde, que são ações voltadas à população, mais gerais, que promovem a educação em saúde. Como exemplo, a aferição da pressão, a medidas de peso e altura, avaliação nutricional, prevenção de quedas, entre outros. Podemos trabalhar com a prevenção primária, que é uma proteção específica, como as vacinas, ou medidas direcionadas a algumas patologias, como a influenza A H1N1, com medidas específicas e direcionadas a ela. A fase pré-clínica é delimitada após o início biológico e antes do início dos sinais e sintomas da doença. A história natural da doença pode ser interrompida ou alterada por medidas de prevenção, que nada mais são do que o ato de impedir que aconteça. A prevenção ou ação preventiva pode ocorrer em momentos diferentes da história da doença e, dependendo de quando é feita, assume características específicas. A prevenção secundária, que pode ser adotada na fase pré-clínica da doença, busca a detecção e o manejo precoce da doença, em sua fase assintomática, e também visa o tratamento precoce, no intuito de impedir a progressão da doença, limitando seus danos. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre a fase clínica. A fase clínica, ela começa quando o paciente já tem sinais e sintomas instalados. Ou eles já apresentam febre, ou alguma alteração como dor, ou até mesmo um nódulo de mama, alguma coisa que faz ele ver e perceber que está doente. Nesta fase, nós fazemos a prevenção secundária, que é a realização de exames para uma determinada doença já suspeitada por quem está atendendo ou mesmo pelo próprio paciente. Então, já é feito tomografia, raio-x, exames laboratoriais, e daí a gente parte para o quê? Para o tratamento. Depois que fez o diagnóstico, você já com os sintomas instalados, e aí a sua doença vai ser tratada com os medicamentos específicos para o que você apresentou ou até um tratamento mais longo no caso de doenças crônicas. Nessa fase também é onde acontece o monitoramento das doenças crônicas, importantes para a gente da saúde pública, né? A hipertensão, o diabetes, tá bom, pessoal? Continuamos em nosso canal Eu Amo a Epidemiologia. No capítulo anterior falaram da fase clínica e prevenção secundária da história natural da doença. Hoje vamos a falar da última etapa, que é a fase de incapacidade residual ou resolução. Esta é a fase final, onde a doença desaparece, torna-se crônica ou o paciente morre. Nesta etapa temos que fazer prevenção terciária.
A prevenção terciária é realizada quando a doença já se desenvolveu e tentar evitar o agravamento e complicações. A intervenção ocorre em meio à doença. O seu principal objetivo de eliminar ou reduzir as consequências do desenvolvimento do mesmo. A prevenção terciária trata de otimizar o tratamento de doenças, geralmente as doenças crônicas, para evitar as suas consequências adversas. Exemplo seria reabilitação física com fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional em uma pessoa sequelada de AVC. Vamos relembrar. O prognóstico da doença sem intervenção médica é chamado de história natural da doença. A história natural descreve como os pacientes irão passar se nada for feito pela sua doença. Esperamos que vocês tenham aproveitado o nosso encontro. Até o próximo!